Dimensão Zero. Dimensão Zero. Olá, viajantes! Sejam muito bem-vindos à Dimensão Zero. E hoje eu vou ensinar vocês a desenhar Steven Universe. Mas hoje eu vou tentar fazer um tutorial um pouquinho diferente. Eu não vou tentar fazer aquele jeito clássico de ensinando passo a passo, linha a linha, até o desenho ficar pronto. Porque eu acho que desse modo você vai acabar aprendendo só uma maneira de desenhar o personagem, somente naquela posição que eu ensinar. Então eu queria tentar alguma coisa que eu ensinasse vocês uma estrutura em que vocês conseguiriam mudar essa estrutura e usar ela de outras formas e conseguir desenhar o personagem de outras maneiras também. A estrutura da cabeça dele, como se ele fosse careca, é a seguinte. Primeiro a gente vai fazer um círculo bem fraquinho. Mas esse círculo, ele não é um círculo totalmente redondo, ele é um círculo com os lados retos. E ele não vai até o final aqui embaixo, ele vai só até essa metade aqui do círculo. Então, essa aqui é a primeira construção que a gente faz. É legal a gente usar o círculo como base embaixo, bem fraquinho, para ficar melhor para a gente fazer essa parte por cima depois. Mas só que lembrando, só vai até a metade, porque aqui embaixo a gente vai encaixar uma outra forma que vai ser as bochechas dele. Então a bochecha dele vai um pouquinho pro lado aqui e um pouquinho pro lado aqui. Então aqui está pronta a primeira estrutura da cabeça dele. Então ela é sempre formada por essas duas estruturas, por esse meio círculo e por essa parte da bochecha. Então vamos ver o que acontece se a gente desenhar essa mesma cabeça, mas só que agora de lado. A gente pode começar com aquela mesma estrutura do círculo. Ok? Então o centro da nossa cabeça agora está aqui, ó. Aqui vai ser o centro. Esse centro aqui, na verdade, está aqui agora. Ele está olhando para aquele lado, para esse lado aqui. Então, a bochecha dele, vista de lado, ela vai sair só para frente, só para esse lado e mais do que aqui. E vai ligar aqui atrás. Então agora vamos fazer a última parte da estrutura da cabeça dele, que seria vista de 1/3, mais ou menos, que é meio de lado só. Então de novo a gente começa pela estrutura do círculo, a gente sempre vai começar com essa estrutura e fazer um meio círculo. Só vai mudar a parte da bochecha dependendo do ângulo que você vai estar vendo ele. Mas só que agora o centro da cabeça dele vai estar um pouquinho só para esse lado aqui. Então ele vai estar olhando um pouquinho para o lado. Então o que vai acontecer? A bochecha dele vai sair mais para esse lado aqui e um pouquinho só menos para esse lado aqui. Então aqui está pronto as 3 estruturas da cabeça do Steven. Agora o que a gente precisa fazer é colocar tudo que tem dentro dessa estrutura. Eu acho essa estrutura ela é muito importante porque a gente tem que começar um desenho do mais simples para o mais complicado. E nunca começar pelos detalhes e ir no detalhe por detalhe e depois construir um todo. Tenta construir o todo primeiro, a base primeiro, para depois ir adicionando mais detalhes e depois mais detalhes e depois mais detalhes. Assim funciona muito melhor porque você já tem uma noção de quanto espaço ele vai ocupar, qual o espaço que ele vai ocupar, antes de você ir fazendo tudo detalhado. Então vamos colocar as coisas que existem dentro do rosto dele, que são os olhos, o nariz e a boca. Vamos pensar que existe uma linha desse cantinho até nesse cantinho. Faz ela bem de levinho e existe uma linha que corta ele aqui no meio. Então esse ponto aqui é mais ou menos onde vai ficar o nariz dele. O nariz dele ele é um nariz de porquinho, então as narinas sempre vão estar à mostra. Então é só fazer 2 tracinhos aqui, bem no meio, onde ficou esse ponto aqui. E o nariz dele, ele sempre vai pender para um lado. E ele sempre faz uma curva assim, ó. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu desenhar ele de lado. Ou quando eu desenhar ele, na verdade, aqui. Vai ficar bem mais claro esse negócio do nariz dele.
Mas como ele tá de frente, eu acho que tanto faz você fazer para esse lado ou para esse lado aqui. Eu acho que eu fiz o nariz dele um pouco grande, eu vou diminuir um pouco. Ok, agora os olhos dele vão ficar nessa altura aqui, um pouquinho mais para cima do final do nariz. Então ele vai começar aqui e vai ir até mais ou menos na metade daqui até aqui. Então aqui está o olho dele e a partinha preta é só um risquinho assim. Vamos fazer ele olhando pra gente. E aqui em cima, até quase no final da cabeça aqui, vai ser a sobrancelha dele. Pode fazer a sobrancelha dele bem grossa ou nem tanto. Eu gosto de fazer bem grossa. E a última coisa seria a boca dele. A boca dele, vamos fazer ele dando um sorrisinho assim, simples. E pode fazer daqui assim, mais ou menos, até aqui assim, mais ou menos. Então agora a gente vai usar as mesmas proporções dessa cabeça aqui, mas só que aqui. Mas só que imaginando que ele está totalmente de lado. Então o centro, seria esse centro aqui, na verdade está aqui agora. Então como eu disse, o nariz dele é um pouquinho empinado, é um pouquinho de porquinho. Então a gente pode apagar aqui mais ou menos, nesse cantinho. E no lugar desse cantinho a gente vai pôr o nariz dele. Então o nariz dele, ele sobe aqui um pouquinho para fora. E junta aqui assim, ó. E a gente pode fazer um risquinho aqui do nariz dele. E o olho dele vai vir aqui no mesmo lugar de antes. Mas só que agora a parte preta do olho dele vai estar olhando para lá. Então a gente coloca bem aqui, porque ele está olhando para frente. E a sobrancelha a mesma coisa aqui. E a boca a mesma coisa, ela vai vir mais ou menos daqui do meio do olho até aqui. Vamos começar novamente pelo nariz. Como o centro dele é aqui, né? Então, consequentemente, o nariz dele vai ser naquele mesmo ponto que eu expliquei aqui. O nariz dele vai ser aqui, certo? Então, pode fazer os dois risquinhos aqui. Entenderam essa relação? Tipo, se o meio tá aqui, os dois risquinhos vai ser aqui. Se o meio tá mais pro lado, os dois risquinhos vai ser aqui do lado. Então, quando a gente vira um pouquinho pro lado, necessariamente o nariz vai estar inclinado para esse mesmo lado, aquela parte da rampa aqui do nariz dele. Então, consequentemente, sempre vai estar para esse lado aqui. Eu acho que se você achar que não tá bom, apague e refaz. Tenta fazer fraquinho, porque nem eu fiz aqui forte, então ficou um pouco marcado, isso é ruim. E o que eu fiz aqui nesse outro olho? Eu tinha feito o nariz primeiro, esse outro olho ficou atrás desse meu nariz. Vamos fazer ele olhando pra gente de novo. Então pode colocar aqui mais ou menos. E a boca dele, novamente, ela vai começar bem no final aqui, como ele está um pouquinho virado, e vai terminar mais ou menos aqui. E as sobrancelhas, claro. As sobrancelhas, elas vão ficar sempre em cima dos olhos. Depois que você já construiu essa estrutura, coloque a sobrancelha desse olho em cima desse olho, e a sobrancelha desse olho em cima desse olho. Não tem erro. E agora finalmente vamos para a parte final desse vídeo, que é colocar a orelha e o cabelo. Mas o Steven, ele tem uma costeletinha, ela tem uma costeleta aqui. Então, vamos dar uma apagadinha nesse cantinho e colocar uma costeleta, assim ó. Certo? São duas curvinhas aqui para dentro do rosto dele, que são as costeletas dele. Ó, essa linha tá vindo daqui de cima, descendo e chegando aqui. Continuando essa linha, você vai pegar e vai fazer a orelha dele. Pronto, então está pronto as nossas orelhas. E agora a gente vai pôr o cabelo. O cabelo, ele não segue tanto assim um padrão. Mas eu vou mostrar um jeito aqui que normalmente fica legal. Que é o seguinte, são várias curvinhas, né? Como se fosse um Black Power, assim.
Mas essa primeira curvinha que vai ficar aqui atrás das orelhas, ela é um pouquinho menor do que as outras. Então faz uma curva mais ou menos pequena aqui dos lados. E a segunda que fizer, você faz bem grande, vindo até aqui, ó. E aqui em cima você faz outras duas medianas. Desse círculo, aquele círculo lá do começo, a gente vai pensar mais ou menos no meio dele, que seria uma linha aqui, ó. A orelha dele vai começar aqui e vai ir para trás. Vamos fazer essa mesma costeleta aqui, mas só que agora ela vem para frente, né? Porque a gente tá vendo ele de lado. Então ela vem de frente aqui e depois o resto da curva acompanha a testa dele aqui até chegar aqui assim, ó. Até no final da testa. Então, tudo isso assim, ó. E saindo de baixo da orelha aqui, a gente vai fazer a parte de trás do cabelo, que é, ela vem aqui. E depois a segunda, que é um pouquinho maior. A terceira, mediana. E a quarta, um pouquinho menor, e ela vai acabar aqui mais ou menos, ó. Então é só apagar essa linha que ficou aqui no meio e pintar o cabelo. Bom, como ele está olhando para esse lado aqui, a orelha dele vai aparecer somente desse lado aqui. E ela vai começar mais ou menos do centro, entre o final do olho e isso daqui. Então imagine um centro aqui assim, mais ou menos. Certo? Então agora vamos para o cabelo. Começa de novo com a costeleta aqui. Faz a curva que vem até aqui agora. Vai ser menor aqui. Um pouquinho maior aqui. Depois mediano. E a última que vai parar nesse final dessa curva de novo. Na verdade essa parte aqui, ela pode ser maior. Tá meio estranho esse cabelo. Então é isso aí. Então agora você sabendo essa estrutura, entendendo melhor como funcionam essas coisas, você pode finalizar o seu desenho, da forma que você preferir. Pode ser com lápis de cor, você pode ter outras formas de fazer. O importante é você ser criativo na hora de fazer os seus desenhos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no futuro próximo e até mais. Tchau!